Quando as pessoas dizem que os líderes africanos deviam começar a pensar como o capitão Ibrahim Traoré, não é só um elogio, é um aviso, um desafio, um apelo à ação. Porque Traoré não está apenas a liderar o Burkina Faso, está a reescrever as regras da soberania africana. Agora vem a reviravolta. Não é só o Burkina Faso que está a tomar nota. Num movimento surpreendente, o Ghana, sob a liderança do seu novo presidente, Dramani, alinhou-se discretamente com uma das estratégias mais ousadas de Traoré: assumir o controle total do ouro nacional. Não apenas regulá-lo, mas possuí-lo, protegê-lo, lucrar com ele. E os resultados? Surpreendentes. Em apenas 4 meses, o Conselho do Ouro do Ghana anunciou algo que abalou o continente: 3 mil milhões de dólares. Sim, ouviste bem. 3 mil milhões em apenas alguns meses. Mas como é que conseguiram? O que mudou exatamente nos bastidores? E será este o início de algo maior? Uma viragem continental? Fica conosco enquanto desvendamos tudo. O que poucos sabem é que por trás dessa virada histórica em Ghana está uma aliança silenciosa entre economistas jovens, líderes tribais e militares reformistas. Dramani, longe dos holofotes, começou a montar um novo conselho estratégico de mineração logo após assumir o cargo. Inspirado por Traoré, mas determinado a dar um toque ganês à estratégia, ele apostou tudo numa política de nacionalização inteligente: reverter concessões estrangeiras, renegociar contratos leoninos e criar uma rede de vigilância sobre as rotas ilegais de exportação de ouro. Os resultados foram quase imediatos. As comunidades locais, antes marginalizadas, foram integradas ao novo sistema de distribuição. O Estado passou a comprar diretamente o ouro dos mineradores artesanais, pagando um preço justo e garantindo a rastreabilidade. Isso gerou um boom de confiança, produtividade e lealdade popular. O ouro parou de sair às escondidas. E pela primeira vez em décadas, o povo ganês começou a sentir que os recursos do seu sol estavam finalmente a trabalhar a seu favor. E enquanto isso acontecia em Ghana, outros países começaram a mostrar sinais de inquietação. No Senegal, surgiram rumores de reuniões secretas entre oficiais do exército e ativistas soberanistas. No Mali, vídeos virais mostravam jovens gritando: "Somos a geração Traoré". Em Abidjan, Costa do Marfim, protestos pacíficos exigiam auditorias em todas as concessões de extração. E em Kinshasa, RD Congo, um parlamentar ousou questionar, em plena Assembleia Nacional: se o Ghana conseguiu, por que não nós? A mídia tradicional tentou abafar. Chamaram de populismo, de risco econômico, de ilusão momentânea. Mas os números não mentem. Os 3 mil milhões de dólares não foram só estatística, foram escolas abertas, estradas reparadas, sistemas de saúde revitalizados. As imagens de crianças ganesas com mochilas novas, centros de parte equipados e jovens voltando do exterior para trabalhar em empresas locais alimentaram um novo tipo de esperança, a esperança baseada em resultados concretos. É por isso que muitos agora dizem que o efeito Traoré se está a transformar num movimento pan-africano 2.0. Mas atenção, isso incomoda. Empresas multinacionais começaram a pressionar. Embaixadas moveram-se nos bastidores. Sanções veladas, boicotes silenciosos, campanhas de desinformação. O jogo geopolítico ficou mais agressivo. Mas o que essas potências não previram é que desta vez os africanos estavam mais unidos, mais informados e mais determinados. Dramani, ao lado de Traoré, não se apresenta como salvador, mas como símbolo de uma nova mentalidade. Somos donos do que é nosso. E se alguém quiser participar, que venha com respeito e transparência. A pergunta que agora paira no ar é simples, mas poderosa: quem será o próximo? Fica ligado, porque esta história está longe de acabar. E o futuro do continente africano pode estar a ser reescrito, país por país, quilate por quilate, com coragem, inteligência, acima de tudo, com o povo no centro de tudo. Fechemos a cortina sobre o Ghana. Nada disso, isto só está a aquecer. Porque enquanto Dramani conquistava manchetes discretas, mas poderosas, algo mais profundo começava a surgir. Uma doutrina africana de autodeterminação econômica, feita não em universidades estrangeiras, mas nos campos, nas aldeias e nos concelhos anciãos. Essa doutrina tem 3 pilares: controle, redistribuição e resistência. Controle. Já não basta explorar recursos naturais. A nova geração de líderes entende que é preciso controlar toda a cadeia. Não só o ouro, mas o lítio, o cobalto, o petróleo, a água. O Ghana criou centros técnicos de fundição local. O Burkina Faso investiu em satélites para mapear jazidas com precisão própria. Até a Guiné-Bissau anunciou a intenção de retomar blocos de pesca industrial para uso comunitário. Cada nação,
à sua maneira, começa a olhar o mapa de recursos como um mapa de soberania. Redistribuição. O ouro de Drummani não foi parar num banco suíço. Foi convertido em capital produtivo. Salários pagos. Programas agrícolas lançados. Hospitais regionais reabertos. E, talvez o mais impactante, crédito acessível para jovens empreendedores. É a criação de um ecossistema de riqueza circular em vez de fuga de capitais. Resistência. E aqui entra a parte mais crítica. O Ocidente não vai assistir calado. Relatórios classificam estas nações como instáveis. ONGs começam a falar de risco democrático. E aí vêm as manobras de sempre. Bloqueios bancários, pressões do FMI, congelamento de reservas. Mas a diferença agora é que os líderes africanos já esperavam por isso e criaram planos alternativos. Burkina Faso passou a negociar em ouro puro com países parceiros. O Ghana testou uma criptomoeda estatal para transações internas. O Mali começou a trocar matéria-prima por tecnologia em vez de moeda fiduciária. A Nigéria, apesar de ainda estar dividida politicamente, já discute publicamente o modelo de Traoré como alternativa viável. É um efeito dominó, mas com raízes profundas. E quem está a liderar essa onda não são apenas militares ou presidentes carismáticos. São professores, engenheiros, mães de família, jovens conectados. Pessoas comuns perceberam que a verdadeira independência não aconteceu em 1960, ela está a acontecer agora. Mas não vamos romantizar. Esse caminho é duro. Exige sacrifício, erros, enfrentamento direto com gigantes. Haverá tentativas de assassinato de reputações, ou pior. Haverá sabotagens internas, traidores e divisões alimentadas por interesses externos. Só que agora o povo está acordado. E isso muda tudo. A pergunta já não é se o modelo de Traoré vai inspirar uma mudança continental. A pergunta real é: quantos mais vão se juntar antes que o mundo perceba que a África já não está à venda? Está em reconstrução? Enquanto Burkina Faso e Ghana escrevem seus capítulos de ouro na nova narrativa africana, os ventos da transformação começam a soprar forte noutros cantos do continente. O Mali já viveu golpes, ocupações e sanções. Mas desde que expulsou tropas estrangeiras do seu território e reconfigurou o papel do exército, algo vai mudando nas entranhas do país. Nas madrugadas de Bamako, cartazes colados nas paredes dizem: ouro maliano para o povo maliano. Sob a liderança de Assimi Goïta, o país começou a revisar todos os contratos mineiros com apoio de advogados jovens formados no exterior e ativistas comunitários. Pela primeira vez, o Mali criou um cadastro público de jazidas, com geolocalização, proprietários e impacto ambiental, transparência radical. E mais, as escolas militares estão agora ensinando geopolítica africana, algo impensável há 10 anos. Níger, do urânio ao renascimento. Durante décadas, o Níger foi saqueado por causa do urânio. França levou toneladas e deixou o povo na escuridão. Mas agora, com a queda do antigo regime, uma nova aliança civil-militar começa a exigir que 80% da extração seja destinada ao uso nacional ou parceiros africanos. Com o apoio técnico de Burkina Faso, o Níger está construindo a sua primeira mini-usina elétrica experimental, movida a urânio local. Pode parecer pouco, mas representa um símbolo gigante. Transformar Karasaki em soberania energética. Etiópia, a revolução digital se conecta. Na Etiópia, o governo apostou num eixo diferente, a soberania digital. Criaram servidores locais, investiram em IA para mapeamento agrícola e lançaram a Africoin, uma moeda digital regional que já circula entre Etiópia, Eritreia e Sudão do Sul para transações básicas. Traoré e Drummani elogiaram a iniciativa como passo para romper a escravidão bancária do dólar e euro. Movimento continental em marcha. Enquanto isso, ONGs e coletivos civis lançaram o Pacto Africano de Recursos, uma carta aberta assinada por mais de 200 organizações exigindo que qualquer empresa estrangeira no continente respeite a soberania sobre os bens naturais, a consulta livre e informada das comunidades, o compartilhamento de lucros a no mínimo 40% para os países de origem, a obrigatoriedade de processamento local, não só extração. A carta viralizou, sendo lida por influenciadores africanos em 15 línguas diferentes, do Zulu ao crioulo de Cabo Verde. Na Nigéria, jovens saíram às ruas com cartazes dizendo: se Traoré pode, nós também podemos. Com toda essa movimentação, os poderes tradicionais reagiram. Só que, diferente do passado, não mandaram soldados nem tanques, mandaram economistas e algoritmos. O FMI suspendeu linhas de crédito para Ghana e Níger.
O Banco Mundial alertou para graves riscos de nacionalização. Agências de risco rebaixaram as classificações de países africanos que tentaram renegociar contratos de mineração. Mas o povo não recuou. No Senegal, a juventude criou o movimento cardinal Démission Exploitation, que pede o fim imediato de todas as concessões entregues a empresas ocidentais sem auditoria pública. Na Zâmbia, uma cooperativa de mulheres assumiu uma mina de cobre abandonada e começou a operar com sucesso, exportando para o Quênia e Tanzânia, sem intermediários estrangeiros. E no Congo, jovens engenheiros lançaram uma startup para recuperar o lítio descartado das grandes minas, vendendo diretamente para mercados alternativos como a Turquia e o Brasil. A Nova Aliança. No dia 6 de junho de 2025, um evento marcou a virada histórica. O primeiro Fórum Pan-Africano de Soberania Econômica, realizado em Ouagadougou. Lá estiveram Capitão Ibrahim Traoré, Burkina Faso, Presidente Dramani, Gana, Coronel Goita, Mali, representantes civis do Níger, Etiópia, Senegal e RD Congo, líderes indígenas, agricultores, mulheres empreendedoras, militares e intelectuais. No encerramento, foi lido o Manifesto de Ouagadougou, um documento que promete não mais vender a alma de África por migalhas, não mais obedecer a quem lucra com a nossa pobreza. África levanta-se, África negocia em pé. Capítulo 6. As sombras no caminho. Nem tudo são vitórias. Enquanto o movimento soberanista africano se fortalece, cresce também a contraofensiva silenciosa daqueles que sempre lucraram com a instabilidade do continente. Alguns governos aliados ao Ocidente começaram a isolar diplomaticamente países como Burkina Faso, Mali e Gana. Canais internacionais de notícias passaram a difundir relatos de autoritarismo, radicalização e riscos de guerra civil. Relatórios alarmistas prevêem recessão generalizada caso a África siga por esse caminho de ruptura. Ao mesmo tempo, agentes infiltrados tentam manipular lideranças locais, fomentar divisões internas e gerar caos. Em países como a Serra Leoa e o Togo, começaram a surgir protestos supostamente espontâneos, mas organizados com financiamento de fundações estrangeiras. Em Moçambique, denúncias de espionagem industrial abalaram uma nova cooperativa de gás natural gerida localmente. A resistência exige vigilância constante. Os líderes da Nova África sabem que não basta conquistar o controle. É preciso manter a integridade e a coerência. Isso significa cortar privilégios, enfrentar corrupção interna e manter o apoio do povo de forma contínua. Significa também educar a população para que entenda a profundidade desta transformação e a defenda. Capítulo 7. Os próximos alvos. O que está por vir pode ser ainda mais decisivo. 3 países já se encontram em fase avançada de transição para o modelo soberanista. Angola está preparando a restatização parcial do setor diamantífero. Sob novo comando, há planos para criar a primeira bolsa de diamantes africana, impedindo que os preços sejam definidos exclusivamente por Londres ou Antuérpia. Moçambique iniciou acordos bilaterais com Burkina Faso e Etiópia para implementar tecnologia própria de rastreamento de minerais. Uma nova política de concessão de terras exige agora contrapartidas sociais obrigatórias das empresas estrangeiras. Camarões, mesmo com tensões internas, já criou um Fundo Nacional de Energia com participação obrigatória do Estado em todos os contratos futuros. Há rumores ainda não confirmados que a Tanzânia, a Namíbia e a Guiné-Conakry estão em diálogo avançado com representantes do Fórum de Ouagadougou, todos buscando o mesmo objetivo: sair da periferia econômica global e construir um núcleo africano de decisão soberana. Capítulo 8. A nova geopolítica africana. A paisagem geopolítica já está a mudar. Países como Rússia, China, Irão e Turquia começam a se aproximar desses novos líderes africanos, oferecendo acordos de troca direta de recursos por infraestrutura e tecnologia fora dos sistemas bancários tradicionais. Por outro lado, blocos ocidentais como a União Europeia e Estados Unidos intensificaram suas visitas diplomáticas e oferecimento de novos pacotes de ajuda com cláusulas controversas. Muitos analistas veem isso como uma tentativa desesperada de manter a influência sobre regiões que já não respondem mais da mesma forma. Mas o que os analistas subestimam é que agora a decisão final já não pertence aos escritórios de Washington, Bruxelas ou Paris, mas sim às Assembleias Populares em Ouagadougou, Accra, Bamako ou Niamey. O centro da estratégia deslocou-se. As capitais africanas já não são apenas cenários, são protagonistas. A encruzilhada africana. A nova África está de pé, mas o caminho à frente divide-se em 2 rotas claras. Ou consolida-se uma verdadeira revolução de soberania, ou as forças do passado conseguem reconduzir o continente ao velho ciclo de dependência, dívida e fragmentação. A encruzilhada é real. Por um lado,
Há sinais inegáveis de avanço. Os fundos soberanos africanos cresceram 17% em menos de um ano. A criação de cadeias regionais de processamento de recursos aumenta a cada mês. A confiança popular em instituições nacionais tem subido em países que adotaram o modelo Traoré. Por outro lado, a reação internacional endurece. Cartéis financeiros articulam barreiras comerciais. Organismos multilaterais pressionam por reformas estruturais que enfraquecem as políticas internas. A elite africana, formada durante décadas para servir modelos externos, ainda resiste à mudança e, em muitos casos, sabota. É nesse ponto que o fator decisivo se revela: a juventude africana. A encruzilhada africana. A nova África está de pé, mas o caminho à frente divide-se em duas rotas claras. Ou consolida-se uma verdadeira revolução de soberania, ou as forças do passado conseguem reconduzir o continente ao velho ciclo de dependência, dívida e fragmentação. A encruzilhada é real. Por um lado, há sinais inegáveis de avanço. Os fundos soberanos africanos cresceram 17% em menos de um ano. A criação de cadeias regionais de processamento de recursos aumenta a cada mês. A confiança popular em instituições nacionais tem subido em países que adotaram o modelo Traoré. Por outro lado, a reação internacional endurece. Cartéis financeiros articulam barreiras comerciais. Organismos multilaterais pressionam por reformas estruturais que enfraquecem as políticas internas. A elite africana, formada durante décadas para servir modelos externos, ainda resiste à mudança e, em muitos casos, sabota. É nesse ponto que o fator decisivo se revela: a juventude africana. Capítulo 10. O despertar da geração de ferro. Nunca houve uma geração tão conectada, tão politizada, tão sedenta por autonomia como a que hoje ocupa as ruas de Luanda, os auditórios de Dakar, os fóruns digitais de Nairobi. São milhões de jovens que compreendem, como nunca antes, o valor estratégico da sua terra, da sua cultura, da sua voz. São esses jovens que criam aplicativos para rastrear a produção local, que gravam documentários independentes sobre a mineração ilegal, que denunciam abusos de multinacionais em redes sociais, que se recusam a emigrar porque acreditam que o futuro agora está onde seus pés pisam. Eles não estão à espera de heróis. Eles mesmos se fazem protagonistas. E mais, começam a construir uma memória coletiva que não depende mais da narrativa estrangeira. Recontam a história da África pelos seus próprios olhos, com seus próprios termos. Traoré, Dramani e outros são parte disso, mas o movimento vai além de qualquer liderança individual. É uma consciência histórica em formação. Capítulo 11. A África que virá. O que se avizinha não é apenas um ciclo político. É uma refundação. Se mantiver o rumo, a África pode tornar-se, em uma geração, o maior polo de produção tecnológica de energia limpa, com seus recursos estratégicos controlados internamente. Pode criar blocos econômicos verdadeiramente africanos, com circulação de bens, conhecimento e cultura entre nações irmãs. Pode, sobretudo, deixar de ser vista como campo de extração e tornar-se fonte de soluções globais. Mas nada disso virá sem resistência. Ainda haverá golpes. Haverá sabotagens, manipulações, ataques cibernéticos e tentativas de cooptação. A pressão virá de fora, mas também de dentro. Por isso, mais do que nunca, será preciso vigilância, unidade e propósito. Quando se fala de Ibrahim Traoré, muitos ainda o veem como exceção. Mas cada vez mais, ele parece ser o início de uma nova regra. Ele não pediu permissão para agir. Não esperou reconhecimento internacional. Não calculou riscos com base no medo, mas com base na urgência histórica. E talvez seja isso que assusta tanto os que sempre dominaram a África, o fato de que ela não está mais a pedir nada. Está a tomar o que é seu por direito. A pergunta que fica já não é se o modelo vai funcionar. A pergunta real é: quem vai tentar pará-lo e até quando conseguirão? Porque a África despertou. E quando um continente desperta com lucidez e coragem, não há força no mundo que consiga colocá-lo novamente de joelhos.